bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 17 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a principal notícia hoje é a morte de Alexei Navalny, o último grande opositor de Vladimir Putin. O Moscow Times, que é uma mídia de oposição a Putin, está cobrindo, é o único lá na Rússia que está realmente cobrindo bastante o evento. Bem, diz na matéria de hoje, em relação à morte de Navalny, o Moscow Times, que a súbita morte do líder de oposição, Navalny, na prisão, não suscitou respostas do Kremlin, pelo menos até o momento, apesar dos protestos e das crescentes acusações do Ocidente. O homem de 47 anos passou os últimos 3 anos atrás das grades em condições cada vez mais deterioradas, diz o Moscow Times, antes das autoridades prisionais anunciarem abruptamente na sexta-feira que ele passou mal, se sentiu mal depois de uma caminhada e morreu. A morte priva a oposição russa da sua figura de proa, diz o Moscou, apenas um mês antes da eleição que irá alargar o controle do presidente Vladimir Putin no poder. A morte de Navalny ocorre no momento em que as autoridades empreendem uma repressão sem precedentes à dissidência. Memoriais improvisados e pequenos protestos em memória do falecido líder foram rapidamente desmantelados pela polícia russa. Depois de rejeitarem com raiva as acusações de que eram culpados, as autoridades fizeram pouco ou nenhuma menção à morte de Navalny no sábado, à medida em que o coro de condenação cresce no Ocidente. Os ministros das Relações Exteriores do G7, reunidos em Munique, fizeram um minuto de silêncio hoje por Navalny, disse o gabinete do ministro das Relações Exteriores italiano Antonio Tajani. Não se engane, Putin é responsável pela morte de Navalny, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ontem, ecoando as opiniões de outros líderes que apontaram o dedo ao Kremlin. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse hoje, que a oposição heróica de Navalny ao regime repressivo e injusto de Putin inspirou o mundo. Consideramos o governo russo o único responsável pelo seu tratamento e morte na prisão, protestou Wong na sua conta no X. Dmitry Muratov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, também se manifestou. Ele disse que a morte de Navalny foi um assassinato e que foi torturado e atormentado durante os 3 anos que passou na prisão. Bem, eu deixarei aqui o link do Moscow Times na descrição do vídeo, porque são muitas as reportagens sobre a morte de Navalny. E é, como disse, o único jornal lá, a única mídia na Rússia que está cobrindo o evento dessa forma. 177 manifestantes já foram presos, diz o Moscow Times. Muito bem, presos por se manifestarem a favor de Navalny. Bem, o que mais temos aqui? Sim, vamos falar um pouco do Texas. O Texas está vencendo a guerra contra a decisão da Suprema Corte de levantar a cerca para permitir a livre entrada dos migrantes ou continuar permitindo que os migrantes entrassem livremente pelo Texas. E o governador Abbott disse que não, a cerca fica e o Estado não quer mais receber migrantes ilegais. Ele está vencendo essa batalha e agora o problema parece estar migrando para outros estados, como a Califórnia e o Arizona. A Califórnia, pelo jeito, não está muito preocupada, mas logo mais o Arizona, sim, sentirá a necessidade também de uma cerca imposta mais ou menos às bases de Greg Abbott, porque o problema realmente é sério e tem muita coordenação por trás. Essa migração é, sim, muito bem coordenada por agentes políticos que querem ver a América destruída por dentro. Eu já venho alimentando essa tese que muita gente chama de teoria da conspiração há muito tempo aqui neste canal, desde 2021, para dizer a verdade.
Bem, só que agora outro problema foi detectado, segundo o Natural News. Não é só o Arizona ou a Califórnia, os estados que sentirão esse problema daqui para frente. Lá em cima, na fronteira norte, também está acontecendo esse fluxo descontrolado. Aumentou e muito a entrada de imigrantes ilegais pelo norte. Diz o Natural News que novos relatórios alertam que alguns estrangeiros ilegais estão agora entrando nos Estados Unidos através da fronteira norte da América com o Canadá, que é em grande parte não vedada. Os dados da Alfândega e Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, o CPB, mostram que em 2023 mais de 12 mil migrantes foram detidos ao longo da linha que separa os Estados Unidos do Canadá. Em comparação com 2022, quando apenas 3.578 ilegais foram detidos ao longo da fronteira norte da América, os números de 23 são quase o quádruplo, o que sugere que a crise fronteiriça está agravando-se. Eu, por minha conta e risco, digo, o que sugere que existe grandes grupos por trás, o que para muita gente não é novidade nenhuma, não é? A maioria dessas travessias ilegais de fronteira no norte, cerca de 70%, ocorreu ao longo de um trecho de 470 quilômetros chamado Setor Swanton, que inclui o norte do estado de Nova York, New Hampshire e Vermont. Desde 1º de outubro de 23, os agentes de patrulha de fronteira do setor Swanton apreenderam mais de 3.100 indivíduos de 55 países, vejam só, mais do que os anos fiscais de 22, 21, 20 e 2019, juntos, combinados. Isso quem tuitou foi Robert Garcia, o principal agente de patrulha de fronteira da fronteira norte. Isso ele publicou na rede X. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma apreensão matinal de 4 indivíduos de Bangladesh, em 1º de fevereiro, perto de Moers, New York. Bem, diz também o Natural News que, segundo Garcia, o atual afluxo de imigrantes ilegais através da fronteira norte atingiu um estatuto recorde. Recentemente, um relatório de um cidadão em Champlain, New York, resultou na prisão de 10 imigrantes ilegais originários do Paquistão. Bem, aqui outra matéria diz que especialistas estão revelando que o esquema é ainda mais tortuoso porque muitos dos imigrantes ilegais que chegaram da fronteira norte são originários, da verdade, da fronteira sul. E aí pode ser por conta do endurecimento do Texas. Acontece, diz a matéria, que poucas pessoas sequer consideram o risco de entrada ilegal através do norte, e é por isso que praticamente todo o país permanece livre de cercas e muros. Embora tenham de percorrer muitos quilômetros no frio e na neve para que a operação funcione, os ilegais estão aprendendo que é mais fácil entrar na fronteira norte do que na fronteira sul, pela fronteira sul, que atualmente tem todos os olhares voltados para ela. A fronteira norte tem sido praticamente ignorada, disse o deputado estadual de Nova York, Billy Jones, representante do condado de Clinton. Dezenas, se não centenas de ilegais teriam sido transportados de ônibus através de uma parte não cercada da fronteira norte entre Quebec e Vermont. Bem, em relação a esse explosivo tema de imigração ilegal, Greg Hunter fez ontem um podcast bastante preocupante para os Estados Unidos. Ele disse que a mídia corporativa americana não está falando sobre possíveis 2 milhões de terroristas que já entraram nos Estados Unidos através da fronteira sul. Isso, de acordo com uma fonte muito segura, o National Sheriff's Association. Disse Greg Hunter no seu podcast que é relatado que o National Sheriff's Association tem informações de homens capturados, encontrados com armas e explosivos dentro dos Estados Unidos. Um xerife de Ohio, Richard Jones, teve um encontro individual com o diretor do FBI, Chris Wray, e foi informado
de que mais bandeiras vermelhas estão disparando agora do que antes do 11 de setembro. Segundo Chris Wray, 2 milhões de terroristas nos Estados Unidos não é uma impossibilidade. Isso está sendo omitido pela mídia corporativa. Richard Jones disse no podcast que você precisa estar preparado para a violência em solo americano. Após a reunião com o diretor do FBI, Wray, o xerife Jones disse literalmente: não é uma questão de se, mas uma questão de quando os Estados Unidos serão atacados por dentro. Bem, claro que existe grandes redes por trás, ONGs, e aí quando se fala disso, o primeiro nome que vem à mente é George Soros e sua Open Society, não é mesmo? Claro que é. Bem, George Soros não está só por trás dessas atividades migratórias. Ele agora está investindo pesado também nas rádios americanas. Parece que ele arrematará a segunda maior rede de rádios dos Estados Unidos, a Audacy, por uma bagatela aí para fazer a diferença na campanha eleitoral de 2024. De acordo com a Bloomberg, a empresa de investimentos fundada pelo bilionário que odeia Donald Trump, George Soros, adquiriu 400 milhões da dívida da maior classificação da Audacy. A decisão de nossos atuais e novos detentores de dívidas de se tornarem acionistas da Audacy representa um voto significativo de confiança em nossa empresa e no futuro do negócio de rádio e áudio, escreveu a Audacy em comunicado oficial. Essa rede possui 235 estações de rádio em 48 mercados de mídia nos Estados Unidos e é a segunda maior emissora, atrás apenas da iHeartMedia. De acordo com o plano de falência da Audacy, os atuais acionistas seriam eliminados e os credores de alto escalão seriam reembolsados com ações da empresa reestruturada. A proposta requer a aprovação do Tribunal de Falências, observou a Bloomberg. Uma fonte familiarizada com o assunto, que se identificou como republicana, expressou sérias preocupações de que Soros possa estar adquirindo a participação para influenciar a opinião pública antes das eleições presidenciais de 2024, de acordo com o New York Post. É mesmo? Aqui ele está preocupado, ele expressou sérias preocupações de que Soros possa. Pois é, daqui a pouco ele vai perceber que era isso mesmo, daqui a alguns meses. É isso, ele comprou as rádios para, enfim, fazer propaganda pro sabe-se lá para quem, né? Quem será o candidato, né? Mesmo se for Biden, a gente não saberá quem é o candidato, ainda que for Biden, né? Pois é, então é isso aí. Isso é assustador, disse a fonte. Outra fonte explicou ao New York Post que a participação de Soros equivale a cerca de 40% da dívida sênior da empresa, embora não seja majoritária, e poderá render o controle efetivo da emissora quando essa sair da falência. Bem, o Zero Hedge diz que isso pode ser um tiro a sair pela culatra, porque, segundo o levantamento do próprio site, a audiência da rádio está caindo muito nos Estados Unidos nos últimos tempos. Já não é mais como era lá na época do professor Olavo nos Estados Unidos, no começo de sua ida para os Estados Unidos. Diz a Zero Hedge que as transmissões de rádio e TV estão sim em declínio significativo, porque afinal de contas, desta nova geração, quase ninguém que tenha um smartphone ou computador sintoniza a rádio regularmente. Então, pode ser por conta disso que seja aí uma furada para George Soros. Mas, enfim, o homem está tentando cercar o Lourenço por todos os lados, não é mesmo? Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Mais uma informação preocupante para os alemães. Notícia dada também agora há pouco pelo Remix. Diz o seguinte:
O aumento dos preços de eletricidade na Alemanha este ano custará à família média outros 100 a 150 euros, além do que pagaram no ano passado. E não há sinais de que os custos de eletricidade irão diminuir tão cedo na Alemanha. A Alemanha está debatendo-se com a questão de saber até que ponto estarão disponíveis alternativas à energia nuclear e a carvão para ajudar a reduzir os custos. E os especialistas dizem que poderá demorar anos até que os preços voltem a baixar. Eu dei uma mini risadinha aqui, porque essa foi uma bandeira de Angela Merkel. Não, vamos fechar aí, usina nuclear é perigosíssima e carvão destrói o planeta. Só que o que colocaram no lugar, né? Bem, Angela Merkel apostou tudo na energia verde e no gás baratinho da Rússia. Vamos ficar aqui consumindo o gás barato da Rússia enquanto não formos autossuficientes em energia verde. Essa visão utópica, segundo o Remix, não funcionou e não funcionará, porque ela é impossível de concretizar. Mas, não bastasse isso, outra notícia é essa de que o presidente Biden suspendeu todos os projetos de exportação de GNL futuros e pendentes para a Alemanha, uma medida aplaudida por ativistas ambientais e por algumas indústrias que argumentam que a exportação de gás natural dos Estados Unidos está aumentando os preços da eletricidade no mercado interno. Então, nem com o gás natural dos Estados Unidos agora a Alemanha poderá contar, porque as empresas americanas não estão gostando disso. Não, vai tirar o nosso gás aqui, já é pouco mesmo, e vai aumentar o custo da energia elétrica, e nós não poderemos nos manter no mercado a um custo tão alto de produção. Bem, se não bastassem todos esses problemas enfrentados pelos alemães, a conta da ajuda à Ucrânia também será sentida no bolso. A Alemanha está convencida de que apoiar a Ucrânia é a coisa certa a fazer, embora admita que a sua economia já está sentindo os efeitos de tal assistência, expressou o chanceler alemão Olaf Scholz. O chefe do governo alemão, diz o RT News, avaliou a assistência que o país prestou a Kiev desde o início da operação militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 22, em cerca de 28 bilhões de euros. Scholz, segundo o RT News, argumentou a necessidade de um apoio maior, afirmando que se o presidente russo Vladimir Putin tiver sucesso na sua operação, as consequências mudarão as fronteiras da Europa, tornando-a muito mais cara do que a assistência alemã à Ucrânia. Bem, então parece que está aí, a Alemanha está entre a cruz e a espada. Ou defende, ou gasta os tubos para defender a Ucrânia, ou, segundo o próprio Scholz, ficará ainda mais caro se não defender. Essa é a posição, então, que os Estados Unidos colocaram à Europa nesse momento. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você é inscrito neste canal, fiscalize, dê uma olhadinha se você continua inscrito hoje. Se não estiver mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, pelo menos até a próxima desinscrição. E considere também a possibilidade de tornar-se membro desse canal. A membresia é baratinha, mas é o que realmente nos ajuda a continuar aqui na plataforma por mais um tempinho. Até depois, se Deus quiser.